casa. Cada alicerce dessa casa resistiu com o tempo. Essa casinha de barro, ela é mais velha do que a história dessa cidade, né? Tem por volta de mais de 70 anos, não há uma data específica para se falar exatamente. E o que fez essa casa resistir conforme o tempo? Foi saber que cada alicerce dela foi feita com histórias. Histórias dificilmente, né, vai se acabar com o tempo. Histórias dificilmente vai deixar os seus alicerces à mercê, tá? E tá aqui. Cada pedaço dessa casa ela tem uma história muito importante, né? E cada espaço ela tem uma memória importante, né? Cada rastro nessas paredes, né? Cada marca nessas paredes, ela tem uma história importante de cada pessoa que aqui morou, de cada pessoa que aqui deixou a sua história, né? Meu pai foi um dos últimos moradores dessa casa, dessa casinha, que, como eu disse para vocês antes, ela é muito mais velha do que a nossa própria cidade, do que o próprio lugar onde vive. Mas como se perguntar, por que essa casa resistiu há tanto tempo? Uma casa de barro que, conforme o tempo, ela poderia se acabar, se decompor. Mas é como eu falei para vocês, foram cada histórias contadas por aqui. Cada pessoa que morou por aqui deixou um registro disso aqui. E um registro com firmeza. E é isso que foi sendo feito o alicerce disso aqui. A base disso aqui. Né? Antigamente, as pessoas faziam casas dessa forma. Com barro. Né? E eu creio que essa é uma das casas mais antigas mesmo. Que antes mesmo de começar a cidade. Né? E ela ainda está super resistente. A gente está querendo deixar ela continuar ainda por muito tempo. E eu creio que ela vai continuar por muitas outras histórias, né? E aqui tem registro das histórias das coisas antigas. Não sei se dá para vocês verem. Aqui, ó, como antigamente as pessoas buscavam água, né? Aqui, meu pai buscava água, que isso daqui era os tamborzinhos que ele deixava na resistência da água, que buscava no rio, buscava nos córregos, né, nos lugares. Aqui é um pouquinho das ferramentas que ele deixou, né? Tá um pouquinho cheio de poeira, né? Que a gente tá se reorganizando aqui. E esse daqui é um moedor de carne antiga, né? Também tem aqui um pilão, né? Pé de ferro ali. Esse pilão também tem uma história linda para contar. Então cada espaço dessa casa ela deixou memórias, né? As ferramentas que meu pai sempre gostava, as enxadas ali, ó, né? As paredes pretas de fumaça, né? Do fogão a lenha que também tá ali no canto, né? Aqui nessa casa tem registro de muitas pessoas terem morado aqui. Já morou uma família inteira, né, de 17 pessoas dentro desse espaço, tá? Que foi a família da minha avó, né? Meus tios, minha tia praticamente nasceu, uma das minhas tias praticamente nasceu aqui dentro, né? E isso aqui é memória, isso daqui é registro, é história feita. Essa daqui é uma das malas antigas que o meu pai deixou. Esse aqui é um pé de cabra, acho que vocês conhecem bastante. São pedaços de memória. Eu acho que eu já contei a história disso aqui, ó. Isso aqui eram os banquinhos. Quando eu e meus primos, meus irmãos, as crianças sempre vinham aqui para pedir moeda pro meu pai, né? E a gente sempre sentava nesses banquinhos aqui, ó. Meu pai sempre com as histórias dele contando, né? Sempre a visita quando chegava sentava aqui, ó, nesse banquinho. E nós sempre sentava aqui, as crianças curiosas, né, ficavam por aqui. Aqui é onde ele guardava as ferramentas, as coisas antigas, né? Seus aparatos antigos. Meu pai tinha bastante enxada, né? Tem um enxoque também, ó, desmontado, né? Então, meu pai ele gostava de inventar muitos trecos, né? Olha aí, tá vendo? Pegava as coisas, fazia, emendava as coisas. E ele tentava resistir a essa casinha por muito tempo, tá? Tá vendo? Tem algumas coisas que ele organizou, foi adaptando conforme o tempo para que ela não caísse, para que ela não perdesse a essência dela.
E ele gostava bastante, né? Porque era boa parte do que ele vivia. Não sei se eu mostrei pra vocês o chão batido, que até hoje, ó, existe, né? Desde a época de que começou tudo isso aqui, né? Olha aí, dá pra vocês verem. Deixa eu entrar aqui, né? Mostrando pra vocês as partes ao chão. Aqui a gente tem onde ele dormia, né? Acho que tá bem. Deixa eu abrir a janela aqui. Esse daqui é o mini quarto dele, né? Que ele dormia aqui. Era tudo muito simples. Gente, olha aí. Não sei se dá pra vocês verem. Então, que tem muito registro de memórias, né? Essa casa ela poderia ser tombada como patrimônio histórico aqui da nossa cidade. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui é as paredes que ficava o fogão, né? Que ele tinha aqui antigamente. A gente tá reorganizando aqui novamente, dando uma organizada. E aqui era o fogão a lenha. Nessa região aqui, a gente deixou um pouco de madeira aqui, ó. Tá vendo essas paredes pretas? Essas paredes pretas devido ao fogão a lenha, né? Que sempre que ele acendia, a... sempre ficava nesse, né? A fumaça sempre empretejava toda essa região. E aqui ele tinha uma tábua enorme, né? Essa tábua grande aqui, ó, que ele colocou, né? Que era para resistir também à casa, uma tábua enorme, maravilhosa aqui. Então, essa casa tem muito a ver com a minha infância, né? Muito a ver. Quantas vezes eu saí lá da casa da minha mãe pra vir aqui, junto com os meus primos, né? A gente brincar aqui, né? Nesse espaço, nesse lugar. Tinha um pé de manga lá no fundo, pé de coqueiro. Naquela época era mitório lá, a bicicletinha dele, que eu adaptei conforme o tempo, né? Tinha o mictório, acho que vocês lembram bastante do mictório, que era um banheiro antigo, que as pessoas sem condições não tinha condições de comprar vaso, ter um banheiro de qualidade, e se fazia um mictório, a janela. Né? Meu pai tinha esse mictório ali, a gente tinha um medo, né? Porque era um buraco onde as pessoas faziam suas necessidades, e a gente tinha um medo desse mictório, porque a gente ficava com medo, né, mesmo assim, criança. Olha ali, ó. Tá vendo? Isso daqui era uma furadeira de antigamente, manual, né? Que também fica aqui na parte da nossa história. Não sei se eu mostrei pra vocês aqui, ó. Também tinha essa partilheira, né? Que ele fez com madeiramento ali em cima ali, ó, os cabos de enxada pendurados, que era também para pendurar coisas. Né? Esse daqui era cabo de enxada que ele tinha para fazer as coisas, para deixar. Então foi um lugar assim onde a gente viveu boa parte da nossa história, né? Simplicidade. Toda a minha família mora aqui pelas redondezas. E eu creio que aqui na minha cidade a única casinha que sobrou nesse estilo foi essa, né? Essa casinha de barro, né? Acho que é uma das mais velhas, como eu falei para vocês antes. Acho que ela deve ter mais de 70 anos. Muitas pessoas aqui da antiguidade já morou aqui nessa casa, que mora em Pedra Preta. Né? E a gente gostaria de deixar ela como relíquia. Se a gente pudesse também, né, reformar ela, colocar como patrimônio histórico. Estamos pensando aí, né, organizar ela. Estou começando aos poucos a organizar ela novamente, os aparelhos aqui dentro, os lugares. Né, queria deixar aí como memória do meu pai. Né, memória não só do meu pai, mas memória das pessoas que moraram aqui nessa cidade, né, nessa casa, as pessoas dessa cidade. Muitas pessoas passam por aqui e lembram bastante dessa casinha, né? Muitas pessoas relatam que moraram aqui, que isso daqui faz lembrar o sertão, mas fazenda, a roça, né? E é isso, gente. A gente tá tentando fazer o máximo para manter, né? Isso daqui faz parte do nosso histórico cultural. Essa casinha de barro, né? Casinha de barro que deixou história. E um dos últimos moradores, como eu falei aqui, foi o meu pai, seu Tião, né, que deixou bastante histórias aqui, bastante causos contados, bastante memórias. E a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho dessas memórias, né, aqui
desse episódio.